Já tirei a máscara, senão passa tudo ótimo. Boa tarde, pessoal, aí da nossa live querida aí do Face. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos mais a uma sexta-feira de atendimento a todos e a palestra, que é esse nosso momento de reflexão, nosso momento de paz, de união com Jesus, com Deus, com toda a nossa espiritualidade. Desliguem os celulares, por favor. A nossa casa é uma casa que tem o seu sustento com o bazar, a livraria e a cantina. Tá? Vamos passar a vender algumas coisinhas, um bolinho, umas coisas assim, umas tortinhas, tá? Na cantina. Para vocês que não conhecem, venham conhecer a nossa casa. É no Campo Limpo, na Rua Roque de Migos 431. Sejam todos muito bem-vindos. Temos atendimento nas terças e quintas, às 20 horas, na sexta, às 14, e no sábado, é só para criançada. Domingo, às 9 e às 10h30. Estamos aqui com duas formas que a gente faz de atendimento, que é a cesta básica e o trabalho das nossas artesãs, as nossas queridas e amadas artesãs, que fazem roupinhas para as crianças e um enxovalzinho para saída de hospital, que vem as coisas necessárias, né? Outra coisa que eu ia falar para vocês é sobre a cesta básica. A cesta básica a gente ajuda também, aceitamos doações, tanto para as artesãs como lã, linhas, essas coisas, e para a cesta básica, que a gente auxilia algumas famílias. E essas famílias também frequentam a casa. É um trabalho muito, muito bonito, né? E com muita doação. Outra coisa é a nossa orientação, que é feita normalmente pelo telefone. A gente tem um grupo de orientadores que ligam e fazem. Esporádico a gente atende na casa, até poder passar essa coisa da Covid, né? Mais alguma coisa, gente? Esqueci. A rifa. É mesmo, tem aí. Nós temos um quadro que tem aqui, na lateral, no corredor, que é uma rifa que a gente está fazendo dele, R$10. A rifa está lá na livraria. É só vocês irem até lá, quem quiser participar e comprar o númerozinho de sorteio, né? É isso. Sejam todos bem-vindos, bom tratamento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Convido a vocês também a levar o pensamento a Jesus, nos ligarmos à espiritualidade e assim, unidos, vamos dando início a mais um tratamento, a mais um momento com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa palestra fala de uma coisa maravilhosa, que é esperança, né? E será ministrada pela nossa irmãzinha Regina, né? Vem aqui, vem. E nos agite. Olá, gente. Boa tarde. Novamente, né? Como a nossa irmã falou, nós vamos falar sobre esperança. E lendo sobre esperança, a gente entende que muita gente não tem. Perdeu a esperança por tantos problemas. Então, nós vamos continuar o nosso livro, nosso estudo sobre o Vinho de Luz, psicografado, né, por Chico Xavier, e quem editou foi Emmanuel, mentor de Chico. E ele vai falar da esperança. Então, ele começa assim. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Cartas aos Romanos. Então eu vou ler um pouquinho, versículo 4, né, capítulo 15, ler um pouquinho antes de chegar nesse espaço, nesse pedacinho. Então ele diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agradece ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, Jesus disse: sobre mim cairão as injúrias dos que se injuriarem. E aí vem: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda ter o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. A epístola é grande, né? O escrito é grande, mas é só para a gente entender esse contexto que Jesus nos fala. E aí Paulo começa, porque Paulo, grande professor, né? Ele sabe dar um tapa com luvinhas agradáveis, né? Então ele diz assim: a esperança é luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Então, o que ele fala assim? A luz, né, do cristão somos todos nós, porque todos nós cremos em Cristo. Né? Então, não é específico de uma religião ou outra doutrina. Cristo é Jesus, Cristo, Jesus que foi crucificado. Né? Então, ele é a nossa luz. Né? Tanto é que se diz que sem ninguém chega ao Pai, senão por meu intermédio. E ele fala aqui que a esperança é um tesouro comum. Mas eu até comecei a falar, né? Nem todo mundo tem esperança. A gente passa por tantas coisas nessa vida, por tantos infortúnios, que muitas vezes a gente perde a esperança. A gente perde a esperança em Deus, a gente perde a esperança no amigo, no vizinho, no familiar, a gente perde a esperança no governo, a gente perde a esperança. Mas o que é a esperança? Vocês já se perguntaram o que é esperança? Não? Definição que está no dicionário, tá? Esperança: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ele confia em qualquer coisa. Ele confia. Tanto é que isso chama-se fé. E o que é fé? É a confiança absoluta. Quem de vocês já não passou por isso? Perdi a fé. Nossa, eu perdi tanta gente querida, eu perdi emprego, eu não me dou bem na vida, as coisas não vão bem, eu perdi minha fé. Então eu perdi a esperança. Uma coisa está super ligada à outra. Esperança é fé, fé é esperança. E o que é a fé verdadeira? É quando eu entrego o meu sentimento, as minhas dores a Deus. Eu tenho uma conversa, eu e Deus, não preciso de uma prece escrita, decorada. Né? É a minha consciência, é a minha conversa com Deus. E lá eu deposito nele todo e toda a minha fé. Eu confio que se eu estou passando por isso, é porque eu preciso melhorar. É difícil entender isso. Porque a gente fala assim, nossa, eu sou devedor. Como somos. Somos muito devedores. Mas nós temos coisas maravilhosas também. Por isso que a gente está aqui. Né? Deus nos deu uma nova oportunidade de esperança, que é a reencarnação. Ele te deu uma nova oportunidade de você fazer diferente. Aí a gente começa a cometer os mesmos erros, né? Um atrás do outro. E não é porque nós aqui estamos estudando
sobre a doutrina espírita, sobre a filosofia espírita, que nós somos melhores, ao contrário. Agora a gente sabe que a gente é devedor e aí ficou complicado. Porque agora a gente sabe que todo passo que eu der, toda palavra que eu proferir a alguém, eu sei que haverá um retorno para mim mesmo. E aí começa a ficar mais complicadinho. Né? Aí Emmanuel continua. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes. Nas trevas exteriores, mas existem a luz interior, que é a esperança. Então, Emmanuel vem falando aquilo que eu até já comecei a falar. Né? É através da dor que eu encontro a fé. É através da dor que eu encontro o caminho, portanto, a esperança. O que é? Tem uma oração católica que fala, Jesus andou pelo vale das sombras e da morte. E ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E aí vai uma oração cristã. Isso é, católica. Mas, o que são as trevas? Nós vivemos só num mundo de luz? Nós vivemos num mundo dividido entre a treva e entre a luz. As trevas são os não bons caminhos. A luz são os bons caminhos. Quantas vezes a gente não andou por esse vale das trevas? O que é o vale das trevas? Os nossos pensamentos. As nossas dores, as nossas angústias geram escuridão na nossa alma. E se eu não tiver fé, se eu não tiver consciente do meu propósito na vida, na terra, neste momento, eu vou continuar no vale das trevas. E aí eu vou ser treva. Eu vou espalhar a ausência da luz. Porque a treva é a falta da luz. Então, sejamos luz, mesmo que ela às vezes seja meio fraquinha, né? Ela não está inteira aquela luz, né? Mas sejamos luz. Busquemos essa luz. Né? E essa luz a gente busca onde? No conhecimento e na fé. O que o Espiritismo nos traz é essa fé consciente. Eu entendo por que eu tenho que ter fé. Eu entendo por que eu tenho que seguir esse caminho. Me é explicado. Não me é tolhido. Sabe? Ninguém vai lá e poda o meu conhecimento. Ao contrário. Aqui a gente tem visto cada dia mais, na casa do caminho, que quando você mais estuda, mais você precisa estudar, porque você não estudou nada. Porque vem coisas que estão se fundindo a humanidade na Terra, fundindo com a espiritualidade, que está nos mostrando, olha, este aqui é um bom caminho. Este aqui não é que seja o melhor caminho, mas ele é um bom caminho e você vai decidir o seu melhor. Então é isso que Emmanuel nos fala. Cuidado com as nossas trevas interiores. É a nossa ausência de fé. Jesus já falou, homens de pouca fé. Ele disse os próprios discípulos deles. Imagina nós aqui, meros mortaizinhos, aprendendo, reencarnando e reencarnando, reencarnando e reencarnando para aprender que nós podemos ser um Cristo. Lá, um tempinho aí. Mas nós podemos ser. Porque Jesus nos deu as armas do bem, da credibilidade, do amor sincero, da verdade absoluta. A única verdade absoluta é Deus. Isso nós sabemos, né? Apesar dos filósofos tentarem provar a verdade absoluta. Né? Ainda há uma dúvida sobre isso. Né? A negação humana declara falências, lavra atestados de possibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas.
Olha o quanto a humanidade faz consigo mesmo, tanto para o bem como para a ausência desse bem. Isto é, tanto para a luz como para as trevas. Nós somos capazes de nós mesmos mudarmos nós mesmos. Eu não mudo o outro. Ah, eu estou casando, meu marido gosta de jogar o mesmo filme todo sábado e domingo, mas eu vou mudar isso. Não vai não, minha filha. Você não vai mudar. E se você tentar mudar essa pessoa, você está mudando a essência dessa pessoa. Nós não viemos para isso. Quem muda? Eu, que vou ser tolerante, paciente, dedicada. E eu vou entender que essa pessoa, meu companheiro, precisa deste momento. Pronto, acabou. Né? Então, e vice-versa, né? Não tem mulher baladeira, não tem? E aí os maridos falam, então, ou segue-a, ou deixa ir. É simples, né? Mas nós complicamos. Vocês concordam que a gente complica tudo isso? E a gente faz um caminhão de concreto armado em cima de um punhado de areia. Que a gente poderia só transpor, ir embora, ponto, acabou. Né? Mas a nossa mente não faz isso, né? Emmanuel continua. À noite, espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem ainda, mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com uma indicação do futuro. Porque Deus, nós chamamos de Deus nosso Pai, não é? Então, se Ele é um Pai, Ele entende os nossos erros, Ele entende os nossos caminhos e nos orienta. Não é isso? Se não tivesse a noite, seria dia constante. Isso aconteceu lá no início do nosso planeta Terra. Primeiro foi uma noite constante, gerações e gerações. Depois veio um momento que a luz mais que permaneceu para desgelar tudo que havia, e a vida terrena começasse, e aí veio a apropriação do mundo como ser humano. Então, a gente precisa da noite, a gente precisa do dia. À noite, descansando nosso corpo e a nossa mente, porque o restante está tudo trabalhando, né? De dia, nós saímos para a labuta. Vamos trabalhar, vamos ganhar o pão nosso de cada dia, vamos cuidar da casa, dos filhos, etc, etc. E nós precisamos dessa separação, porque o nosso corpo necessita do descanso, certo? Jesus, na condição do mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do Evangelho do Amor. Então, Jesus sabe, porque ele foi tentado, todo mundo já leu isso na Bíblia. Jesus foi tentado desde o dia que nasceu até o último instante da sua vida na carne. Mas em momento algum, ele falou assim, eu vou parar de seguir a Deus, e vou seguir minha vidinha, vou ser marceneiro como José. Ele, ao contrário, ele falou, eu sei do que eu vim, eu sei para que eu vim, e eu não vou deixar o que eu vim não ser feito. Então, mas a minha vida é tão cotidiana, e o que eu posso fazer para me cuidar dessa minha vida cotidiana? Posso estudar. Não posso. Escutei isso nesse sábado. Uma médium que falou assim, olha, eu fui aprender crochê na minha vida e não sabia para que eu ia usar aquilo. Um dia eu fui na dentista, e a dentista falou que precisava aprender a fazer um ponto que fica bem fechadinho e ela não estava conseguindo treinar. Não é que eu ensinei o meu ponto para ela e ela falou, nossa, era tão fácil e aqui estava tão difícil. Como é que você vai imaginar que você, uma dona de casa, pode ensinar uma dentista, uma nutricionista, ou seja lá quem for? Então a gente não pode nos menosprezar e achar que o meu conhecimento é tão humilde, tão simples, que eu não posso ajudar ninguém. Quantas mulheres aqui, que já passou dos 40,
ela capinava, ela fazia a horta dentro de casa, ela cuidava das galinhas, ela matava a galinha, ela limpava a galinha para as pessoas, para a família comer. Quantos? E quantos hoje novinhos se fazia assim, né? Então, olha quando essa pessoa mais velha chegar em você e começar a contar as suas experiências de vida, escuta. Escuta. Porque você pode tirar um bom aprendizado daí. Eu aprendi a bordar com 6 anos de idade. 6 anos. Minha avó sentava comigo e falava, vamos bordar. Eu virei uma bordadeira. Deixei isso porque eu fui professora há 30 anos. Então, eu não tinha um tempo hábil para me dedicar a isso. E quando eu pude voltar a me dedicar a isso, falei, isso é magnífico para mim. Não é por outro. É o meu aprendizado. Ali, ó, eu devaneio nos pontos, no pensamento, nas cores. Eu começo a não pensar nos meus problemas. E quando eu saio dali, eu saio leve e eu consigo enfrentar esses meus problemas. Então, busquem. É isso que Jesus fala. Busca aqui dentro de vocês o que vocês gostam de fazer. Não estou falando que é para ganhar financeiramente. É para você. Para a sua saúde mental. É para não entrar as trevas em você. Tem gente que ama ler. Devora 10 livros por semana até. Nossa, maravilha. Porque enquanto eu estou lendo, o meu mundo está crescendo. E um dia um adolescente vai conversar comigo e de igual para igual, e eu vou poder conversar com esse adolescente. Ou essa adolescente vai conversar com uma outra pessoa que não tem o conhecimento dos livros e vai poder ajudar essa pessoa. Né? Então, a menor função do mundo pode ser a maior no momento que é necessário. Um varredor de rua, que muitas vezes nós não valorizamos, se não fossem eles, como estariam as ruas? Porque todo mundo joga seu papai no chão. Todo mundo joga seu lixinho no chão. Indevidamente. Então, é isso que nós temos que pensar. Eu só sou uma dona de casa. Uau! Se não fosse você, quem cuidaria dos filhos, da roupa, do alimento, da casa, do cultivo de uma planta? Se não fosse você, você teria que pagar para alguém fazer. Né? Aí, Emmanuel, lógico, encerra. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou, vinde a mim. Lamentemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, sem Jesus, sem o conhecimento, nem que seja mínimo do Evangelho, né? Eu só tenho os conhecimentos que eu venho aqui ouvir de sexta-feira. Uau, você já tem conhecimento. Você já não está às cegas nesse mundo. Né? Você já é alguém que um dia alguém vai chegar em você e vai pedir um conselho, vai chorar no seu ombro e você vai proferir uma palavra no Mestre Jesus, nem que seja aquela que vem do coração. Jesus cuida de você. Deus te abençoe. É a melhor coisa do universo é você falar isso para alguém. Deus te abençoe. Porque é Deus que nos abençoa nessa vida e na outra vida. Né? E aí, eu vou, para encerrar, vou falar uma frase de Emmanuel, que ele diz assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a esperança é nosso tesouro comum. Então, ainda existem muitos irmãos, vocês devem conhecer muita gente, até você mesmo, né? Quem não fala assim, não adianta ter fé, não adianta, meu caminho está escuro, né? Mas essa fé é nossa, é individual. Eu não posso ensinar ninguém a ter fé. Indiferente de imposição, né? A fé, ela nasce com você. Mas eu não podia ser eu se eu não falasse uma música, mas eu não vou cantar não, porque eu não tenho voz para isso. Vocês vão tudo sair correndo se eu cantar. É uma música do Raul Seixas e do Paulo Coelho. E ele fala da fé.
mas de uma outra forma. Ele fala da esperança. Então ele fala assim, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tenta outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça pensa ou aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vá, tenta outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tenta outra vez. Porque nada, mas nada mesmo, acabou. Sem analogias ao senhor Raul Seixas, mas ele era um poeta, ele era um vivente da dor, ele era um vivente das trevas próprias. E escrever isso é para dizer para vocês, tenta outra vez, tenha fé. Nada nesse mundo acabou. Tudo é um recomeço. Nos distanciamos das pessoas que mais amamos, muitas vezes, pela morte da carne. Mas ele não acabou, ele está ali. Ele sempre estará ali. Quando você for embora, provavelmente ele vai te receber lá do outro lado da vida. Pensa nisso, né? Então, agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Nesse momento, coloquem o seu copinho d'água, sua garrafinha d'água ao lado de vocês. E vamos pensar e agradecer nesse momento, fazendo as nossas vibrações. Mestre Jesus, amado Mestre, Senhor nosso, que nos acalenta, que nos dá fé, que nos dá esperança, que nos dá amor. Vamos agradecer por esse momento aqui juntos e vibrar. Vibrar por todo esse amor que o Senhor nos deu para o planeta Terra. Ele está gerado em trevas, mas está gerado muito do nosso amor, muito do nosso calor humano. Vamos vibrar amor, saúde e paz para todos os países que estão em guerra, inclusive nosso Brasil, que está dividido. Que esses países como o nosso recebam esse amor, essa paz interior que Cristo nos deu. Vamos vibrar também muito amor e saúde para todos os hospitais, orfanatos, asilos e as pessoas que estão vivendo nas ruas. A grande maioria não é porque quer, a grande maioria é porque não tem um trabalho. Vamos vibrar paz espiritual, muita luz e muita força de vontade para a Cracolândia. Essas pessoas precisam do nosso amor, do nosso acolhimento. Vamos vibrar muito amor, muita oração para todas as pessoas que hoje estão desesperados, que não sabem o que comer, que estão com uma dor infinita no corpo e na alma. Que elas recebam, Senhor Jesus, o nosso amor, a nossa paz, a nossa vibração de carinho. Vamos vibrar pela casa espírita, onde nós estamos aqui nesse momento, que ela cada vez mais cresça, tanto espiritualmente como fisicamente, que possamos ser ajudantes do Cristo, que possamos ser os aprendizes de Jesus. E vamos pedir permissão nesse momento para vibrarmos por nós mesmos. Muito amor, muita saúde e muita paz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agora a nossa irmã vai fazer a prece de encerramento. Primeiro, sim. Agora vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como os mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais,
que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nessa fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentindo esse passe que irá nos energizando, curando os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.